Olá! Está começando mais um episódio do 30 Minutos de Histórias, um projeto desenvolvido por estudantes da graduação e bolsistas do Programa Educacional Tutorial em História da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou a Miorim Mujica e vou me autodescrever. Eu sou uma mulher branca, de olhos claros, de cabelo castanho curto e ondulado, e no fundo eu tenho uma parede branca com uma prateleira lateral de madeira. O grande tema desse ciclo está girando em torno de negacionismos, falsidades históricas e a manipulação política do passado. Nós vamos fazer então 6 episódios que estarão disponíveis aqui no nosso Instagram, no YouTube e no nosso site. Para discutir hoje, estamos aqui com o professor Fábio Morales, do Departamento de História da Universidade Federal de Santa Catarina, para conversar um pouco com a gente sobre a história antiga. Professor, muito obrigada por ter aceito esse convite e agora eu lhe passo a palavra para você se apresentar. Bom, muito obrigado, Miorim. Como você disse, meu nome é Fábio Morales, eu sou professor de História Antiga da Universidade Federal de Santa Catarina desde 2018, onde eu também coordeno o MITRA, o Laboratório de História Antiga Global, né, com uma série de colegas, com estudantes. A gente discute vários temas, vários problemas relacionados ao diálogo entre História Antiga e História Global. Eu fiz graduação, mestrado e doutorado na USP entre 2000 e 2015. E é isso, eu sou um homem branco, estou aqui com um fundo, com uma pequena estante, alguns livros de história antiga, de letras, de poesia clássica, uma pequena estatueta de Atena também. Perfeito, professor. Obrigada de novo. Então, para começar a nossa entrevista, a gente percebe que há uma forte onda de negacionismos, né, em relação à história. Mas parece que esse negacionismo ele não está chegando tanto à história antiga. Você não saberia dizer se há um motivo para isso? E você concorda que quando se fala em história antiga, geralmente se fala muito em Grécia e Roma, mas se esquece de outros lugares? Saberia nos dizer o motivo disso também? Isso é uma ótima questão, né? Ótimo para se pensar. Normalmente, quando a gente ouve falar sobre negacionismo, tem a ver com alguns temas centrais da história, em particular a história contemporânea, como o Holocausto, né? Aqueles que negam a existência do Holocausto. E não tem lá muita coisa parecida com isso em relação à história antiga. Não obstante, a história antiga é um objeto de disputa política entre os diferentes grupos políticos contemporâneos. Vou dar 2 exemplos. Pela via da esquerda, há um investimento muito forte na história da reforma agrária romana, né? Ou seja, a reforma agrária com Tibério e Caio Graco, no finalzinho do século II a.C., foi muito retomada pelo MST, por exemplo, para situar a luta, né, pelo direito ao acesso à terra contemporâneo como tendo suas origens em Roma Antiga. Reforma agrária em Roma Antiga não foi lá muito parecida com o que hoje se pensa em relação à reforma agrária, mas é considerado como uma das suas origens ou precursoras pelo, por exemplo, o MST. Por outro lado, outras imagens são investidas pela direita, né? É um exemplo recente de um movimento que aconteceu em Brasília, chamado Os 300 do Brasil, da Sarah Winter e outros personagens mais afinados ao governo Bolsonaro, que buscaram projetar, né, a experiência espartana do passado, né, a luta dos 300 de Esparta contra o Império Persa, com uma forma contemporânea de luta da liberdade contra a opressão. É claro que isso é super eurocêntrico, né? A própria imagem dos 300 de Esparta, que recentemente virou HQ e virou filme também, reitera as imagens do Ocidente como livre e o Oriente como despótico. Então é uma forma também bastante enviesada de ver o passado. Mas eu quero, com esses 2 exemplos, deixar claro que a história antiga é um terreno utilizado tanto pela esquerda, quanto pela direita, quanto pelo centro, né, por histórias que mostram o desenvolvimento do direito e das origens da civilização contemporânea, que não parecem tão carregados politicamente, mas também são extremamente carregados. E daí, isso relaciona a segunda parte da sua questão, né? Porque a gente ouve falar muito mais de Grécia e Roma do que das múltiplas, dezenas de outras sociedades que existiram no que a gente chama de antiguidade. Isso tem a ver com um discurso de origem da civilização ocidental projetado para o passado. Isso foi constituído principalmente entre o século XVIII e XIX, uma ideia de civilização ocidental como sendo marcada pela razão, pelo Estado e pelo capitalismo, e se busca as origens
desses diferentes traços na antiguidade. Então, os povos antigos entram na história na medida em que eles deram contribuições ao desenvolvimento da civilização, principalmente gregos e romanos. Os gregos, racionais, filosóficos, deram origem à razão ocidental. Os romanos, com seu direito, a sua técnica, deram origem, via engenharia, o desenvolvimento técnico e, por meio do direito, ao Estado moderno. É claro que isso é projeção. No passado, não fazia nenhum sentido. Os filósofos gregos não estavam pensando na civilização ocidental e criando essas bases, e os gregos não eram só racionais, e os romanos não eram só juristas ou engenheiros. Né? As populações eram muito mais complexas. Mas o Ocidente contemporâneo projeta suas origens no passado e exclui aquilo que não é considerado como sendo berço de alguma coisa relevante. Então, qualquer coisa que aconteceu na antiguidade e que não tenha gerado resultados no mundo contemporâneo era visto como algo mais ou menos marginal. No século XIX, com a decifração do hieróglifo e da escrita cuneiforme, Egito e Mesopotâmia foram incorporados nessa grande narrativa. Então, a Mesopotâmia entra como o berço da escrita. O Egito entra como o berço do Estado. Depois, também, fenícios, junto dos hebreus, entram na narrativa. Fenícios como a Fenícia como berço do capitalismo, do comércio, os hebreus como o povo que deu origem ao monoteísmo. Mas assim se constrói uma imagem da história em que a história antiga é uma espécie de berçário historiográfico. Tudo que é da civilização ocidental surgiu lá na antiguidade, em particular gregos e romanos, por oposição a um Oriente que, apesar de ter desenvolvido o Estado, a escrita, o comércio, ainda estava submetido ao despotismo dos grandes monarcas, enquanto a liberdade, a democracia, a razão, o direito se desenvolveu na Grécia e em Roma. Curioso que essa ideia é compartilhada muitas vezes tanto pela esquerda quanto pela direita, né? Ou seja, que a Grécia é o berço de alguma coisa, o Roma é o berço de alguma coisa, é uma proposta, é uma ideologia bastante difundida em diversos segmentos sociais e que tem uma série de problemas. Sim, perfeito. E seguindo essa lógica, a gente cai no conceito de eurocentrismo, né? Sendo assim, o que define o começo e o fim do que a gente chama de história antiga, isso é, de certa forma, considerado eurocêntrico? Exatamente, essa é uma questão central, né? Porque o eurocentrismo ele constituiu não apenas a história antiga, mas a história como um todo, né? A nossa disciplina histórica, metodológica, ela foi constituída ao longo do século XVIII e XIX pela chave eurocêntrica. E ela basicamente serviu para contar a história da civilização ocidental. A história geral muitas vezes é misturada ou confundida com a história do Ocidente. Existe um modelo que em inglês há até um trocadilho, né? Que é o modelo The West and the Rest, o Ocidente e o resto. Você conta a história do mundo com uma história do Ocidente, mencionando aqui e ali a história dos povos não ocidentais. Nessa equação entre história do Ocidente e história em geral, surgiu, né, foi organizada entre o século XVIII e XIX, a visão quadripartite da história, separada em história antiga, medieval, moderna e contemporânea. Essa periodização vale para o Ocidente. História antiga é aquela que começa lá com o Egito, Mesopotâmia, passa pelos fenícios e hebreus e termina em gregos e romanos. A história medieval é a história do Ocidente da Europa, das monarquias medievais, da França, da Inglaterra, da formação de Espanha e Portugal e por aí vai. A história moderna é o período de expansão dessa história para o Atlântico. Os europeus chegam na América, fazem a circunnavegação na África, chegam até a Ásia, e o mundo contemporâneo é a expansão do capitalismo industrial a partir do Atlântico Norte para o resto do mundo. A história que eu estou contando é uma história que malemar se aplica ao Ocidente, mas a história antiga, ela não é uma história antiga da humanidade. Quando a gente fala normalmente de história antiga, a gente está falando de uma região muito particular, muito específica do mundo, que é o Oriente Próximo e o Mediterrâneo. As outras regiões do mundo normalmente são colocadas em outras histórias. Então, o que a gente vem trabalhando hoje em dia é não mais tratar isso como história antiga, né, o que aconteceu no Mediterrâneo e no Oriente Próximo, tratar como história antiga do mundo, mas história antiga dessas regiões, que formaram mundos em si mesmas, e que são tão importantes quanto as histórias antigas da América, as histórias antigas da África, as histórias antigas
da China, se ainda se queira usar o termo história antiga. Então, nessa periodização tradicional, a história, né, a pré-história vai até a invenção da escrita na Mesopotâmia e logo depois no Egito, segue por vários povos, impérios e termina com o fim do Império Romano no século V. Tem gente que joga o fim do Império Romano até o século VIII, até o século IX, às vezes. Então, esse é um modo de organizar o tempo e o espaço do ponto de vista europeu. Se a gente inverte essa lógica, se a gente começa a fazer história não da civilização ocidental se desenvolvendo no tempo, mas história de regiões específicas, a gente pode testar outras periodizações, outras lógicas de articulação. Então, hoje a gente ainda está vivendo a crise da história antiga eurocêntrica e estamos lutando para reconstruir uma nova história de múltiplas antiguidades. Vários teóricos hoje falam em múltiplas modernidades, mas certamente temos múltiplas antiguidades, vários mundos antigos que vão se constituindo no mundo e que em dado momento interagem ou se contrapõem, ou competem, ou se combinam, né, numa história muito mais horizontal do mundo e não centrada no desenvolvimento da civilização ocidental. Muito bem. E então, pensando nisso, como que a gente pode fazer um ensino de história que escape desse tipo de estudo que é mais eurocêntrico, centrado em Grécia e Roma, como a origem da civilização ocidental? Isso é uma questão fundamental para a gente discutir hoje, né? Porque durante muito tempo se ensinou história da Grécia, de Roma, como história antiga do mundo, história antiga da civilização em geral, de uma forma de convencer os alunos que eles eram ocidentais. A gente, né, muitas vezes crescemos assim na América Latina. A gente estuda na escola que os nossos ancestrais são os gregos e os romanos. E a gente acredita que nós somos ocidentais. Basta uma visitinha rápida na Europa e nos Estados Unidos para descobrir que nós não somos ocidentais. A América Latina não é vista como Ocidente no centro do tal do Ocidente. É visto como América Latina, assim como africanos, assim como asiáticos não são plenamente ocidentais. A questão, então, é ensinar qual história para não convencer que os alunos são ocidentais, mas entender que os alunos podem fazer parte de um mundo mais complexo. Então, uma via que nós temos trabalhado muito aqui na UFSC é fazer história de diferentes regiões, histórias paralelas das diferentes regiões, e explorar como essas regiões aumentam e se chocam em determinados momentos. Então, por exemplo, a história antiga, mais do que a história do desenvolvimento da civilização ocidental, é a história de duas globalizações. Uma globalização no Oriente Próximo, que vai resultar no grande Império Persa, que dá articulação àquela região que vai do Afeganistão até o Egito, e um outro mundo, que é o Mediterrâneo, que também é formado por vários processos de globalização e que é a base da formação do Império Romano. O Império Persa, Sassânida, e o Império Romano, um no Oriente Próximo e um no Mediterrâneo, eles são manifestações de globalizações que existiram antes. Quando os árabes se expandem tanto para o Oriente quanto para o Ocidente, eles juntam esses dois mundos e criam um mundo ainda maior, o mundo árabe, que permite com que eles vão, inclusive, para o outro lado da Afro-Eurásia. Ao mesmo tempo, está acontecendo essas múltiplas globalizações na China, no subcontinente indiano, na Sibéria, na América do Sul, na região amazônica, no altiplano andino, na Mesoamérica, no Vale do Mississippi. Ou seja, a história do mundo é formada por múltiplas histórias de múltiplas globalizações. Acaba que uma delas, a globalização capitalista do limite ocidental da Afro-Eurásia, que a gente chama de simplesmente Ocidente, ela se expande pelo mundo e ela vence as outras globalizações. A ponto de hoje ser difícil a gente pensar em outras globalizações possíveis. Parece que o nosso horizonte é plenamente capitalista, porque essa globalização capitalista venceu. Ela, de fato, se tornou mundial. A proposta, então, é ensinar histórias das múltiplas globalizações em que os gregos agiram na globalização do Mediterrâneo, mas em que os persas são fundamentais na globalização do Oriente Próximo, para mostrar a diversidade das histórias das globalizações no mundo, para apontar para possibilidades hoje. Né? Não convencer que os nossos alunos são ocidentais, mas mostrar para eles que eles estão inseridos no mundo, que não estão nem isolados.
num Estado nacional, nem num Estado administrativo do Brasil, mas que eles fazem parte de um mundo complexo, que tem séculos, tem um acúmulo muito complexo, que explica o modo como a gente se insere no mundo hoje, numa posição periférica, latino-americana, não ocidental. Parece que o desafio da educação é formar esses cidadãos para viver essas múltiplas globalizações possíveis, para fugir do pensamento único da globalização capitalista. Eu lembro que quando eu estudei isso foi muito fascinante, assim, abriu um novo horizonte. E seguindo esse caminho, muitas vezes se questiona, né, a importância de se estudar a história antiga no tempo de hoje, né, nos dias de hoje. Em resposta a isso, o que a história antiga pode contribuir para as questões do tempo presente? Certo. Essa é uma questão fundamental até para justificar a pesquisa, o estudo e o ensino de história antiga. Me parece que a justificativa de que a história antiga é o berço do Ocidente, ela não funciona mais, ela não é eticamente defensável. Então, por que estudar a história antiga? Existem múltiplos caminhos, né? Muita gente defende que é preciso estudar a história antiga justamente para desmontar o Ocidente. O discurso de que fazemos parte do Ocidente fez muitas projeções para a antiguidade. É preciso estudar a tal da antiguidade para mostrar que não era assim. Por exemplo, né, essa imagem de que a razão ocidental nasceu na Grécia e os gregos eram todos racionais. Deixa de lado um fato muito simples de que os filósofos gregos à tarde estavam lá filosofando e discutindo as formas puras do pensamento, mas depois colocavam um pratinho de comida no altar de Zeus. E esse colocar um prato de comida no altar de Zeus aproxima muito mais os filósofos gregos do candomblé contemporâneo do que da filosofia europeia universitária. Ou seja, a antiguidade ela não é o berço. Quando a gente estuda a antiguidade, a gente vê como esses discursos estavam errados, que foram apropriados pela esquerda, pela direita, que seja, mas que estão errados sobre a própria antiguidade. Então, o primeiro ponto é desmontar os discursos do Ocidente. Mas me parece que ainda faz falta um argumento positivo, né? Afinal, no que a história antiga ajuda a entender o mundo contemporâneo? E da minha resposta anterior já aponta para a minha resposta agora. Me parece que hoje o grande fato, o grande processo social, o fato social total que temos que lidar é a globalização capitalista. Ou seja, a gente vive num mundo cada vez mais integrado e essa integração ela não suspende as fronteiras, pelo contrário, ela pode intensificar algumas fronteiras. Durante muito tempo se falava que a globalização ia transformar o planeta numa grande aldeia global. É só ser mexicano e tentar entrar nos Estados Unidos para ver se deu certo a aldeia global, ou sair da Argélia e tentar pegar um barco e ir para a Itália ou para a Espanha. Né? E quanta gente morre no Mediterrâneo, quanta gente morre no Mar do Caribe tentando ir nas fronteiras do México com os Estados Unidos, os migrantes agora tentando entrar na Europa via a Bielorrússia. Ou seja, o mundo hoje ele está pleno, ele está repleto de fronteiras. Não quer dizer que não vivamos que nós não estamos vivendo na globalização. A gente vive a globalização, a gente está se integrando. De fato, a gente pode ser fã de uma banda coreana, a gente pode assistir uma série coreana, séries russas, a gente pode ler livros de autores da África do Sul. Então, existem formas de integração que rearranjam as fronteiras anteriores. Então, o que me parece interessante da história antiga é poder analisar como num laboratório uma microglobalização, que é a ideia do meu orientador, o Norberto Guarinella. O Império Romano é um exemplo de microglobalização no Mediterrâneo e que a gente pode acompanhar com uma riqueza enorme de fontes, tanto fontes materiais quanto fontes textuais, das pessoas do passado refletindo sobre isso. Então, por exemplo, uma questão que se colocava no Senado romano. Quando Roma domina o Mediterrâneo inteiro, quem deve entrar no Senado romano? Quem deve ser senador? Apenas romanos, de famílias tradicionais de Roma, membros das elites locais, e daí quais elites locais? Gauleses, gregos, norte-africanos, cartagineses, quem pode entrar na elite, no Senado romano? Isso tudo é discutido. Os senadores romanos, no geral, vão ser contra a abertura, os imperadores romanos, no geral, vão ser a favor, porque querem bagunçar um pouco as estruturas, as forças, a correlação de forças dentro do Senado. Mas isso é algo que a gente está discutindo hoje na formação dos grandes grupos. Quem entra na União Europeia? Os turcos podem entrar na União Europeia ou não podem?
o que isso significa? A saída da Inglaterra em relação à União Europeia tem qual critério? É o critério cultural que deve determinar? O financeiro, o econômico, o monetário é fundamental? A gente pode ver essas questões sendo discutidas na antiguidade, em que normalmente não é o econômico que determina. As pessoas não fazem o que fazem normalmente vinculado ao objetivo de reprodução do capital ou do lucro, mas tem outras dinâmicas, como a honra, como o poder político, como a dominação de territórios, inclusive territórios que não são absolutamente rentáveis. Então a gente pode comparar processos semelhantes na antiguidade em relação ao mundo contemporâneo e que ao mesmo tempo são radicalmente diferentes. Então a antiguidade é boa para a gente jogar com esse espelho deformado das semelhanças e das diferenças entre essa antiguidade do Oriente Próximo e do Mediterrâneo com o mundo contemporâneo. Mas não quer dizer que ela seja melhor do que a chamada antiguidade americana, antiguidade brasileira. Ou seja, é possível pensar processo de globalização também nos processos de povoamento do Brasil Central, na ocupação do litoral da América do Sul por meio das populações sambaqueiras, que tem formas de organização desses micromundos, dessas microglobalizações. Então, eu defendo que não há nada de especial de se estudar a história antiga em relação a outras histórias, mas é uma história que também deve ser estudada e ela tem, se alguém quiser ver algo de especial, ela é particularmente bem documentada, tanto com artefatos quanto com textos, e a gente pode estabelecer paralelos, correlatos com outros contextos históricos. Mas me parece que esse é o ponto, é mostrar e discutir modos pelos quais a gente se integra e, ao mesmo tempo, se desintegra da globalização contemporânea. O Mediterrâneo viveu isso, o Oriente Próximo viveu isso, eu acho que isso ainda é relevante, ainda é fundamental para a gente discutir, para a gente conseguir imaginar outras globalizações possíveis. Com isso, a gente vai se encaminhando para o final. Queremos agradecer de novo pela presença do professor. Você gostaria de fazer mais algum comentário final? Alguma pontuação? Só agradecer, Miorem, pela entrevista, pela oportunidade de falar, elogiar o PET, elogiar o trabalho que vocês fazem, que o colega Thiago Kramer também faz na coordenação, que é um projeto absolutamente fantástico. Muito obrigada, professor. Bem, e este foi o Recontando História Antiga, o primeiro episódio da série do 30 Minutos de Histórias. No próximo episódio, falaremos um pouco sobre história medieval, com a professora Aline Dias da Silveira, e ainda teremos episódios falando sobre história da escravidão, história da América, história indígena e história sobre a ditadura Vargas. Fiquem de olho nos próximos episódios, que vocês encontram nas nossas redes, tanto no Instagram quanto no YouTube e no nosso novo site. Lá ficam disponíveis outros conteúdos desenvolvidos além desse, pelos bolsistas do PET. E aproveitem também para compartilhar com os amigos. Agradeço novamente a presença do professor e também toda a equipe técnica por detrás das câmeras. E ficamos por aqui. Até uma próxima.